Áudios vazados, crise no São Paulo, agora a situação com o camarote envolvendo a esposa, a namorada, eu não sei exatamente, do Júlio Casares e outras pessoas e tal. Cara, assim como o caso do Mondiaro, e aqui eu vou falar de bastidores do São Paulo que eu conheço bem, eu conheço todo mundo daquela porra desde o dia que eu nasci, eu tenho todos eles aqui no WhatsApp, todos os dirigentes, conselheiros e etc. Conheço Deus e o mundo dentro do São Paulo, cresci lá dentro. Tudo isso que está sendo articulado, e eu vou tentar ser o mais transparente e o mais, cara, menos técnico possível. Tudo isso que está acontecendo é um movimento que tende a funcionar. Atenção, Júlio Casares, esse movimento vai funcionar. De derrubar o Júlio Casares por impeachment no São Paulo. Tudo isso que está acontecendo é uma grande tentativa de juntar tudo que se tem contra o Júlio e jogar na mídia em massa para que o Júlio Casares seja impeachmentado dentro do São Paulo. O negócio do Mondiaro, aí é o que eu falo, aí é o tipo de notícia que você joga para botar mais massa no bolo, só que não muda o sabor do bolo, não muda o bolo e você acaba exagerando nos ingredientes. Esse assunto do camarote é um assunto que pega, porque aí você pode estar mexendo institucionalmente com uma coisa que, mesmo que não seja grandiosa, que não sejam valores absurdos, etc., está no estatuto que não pode. Então ali você começa a criar uma narrativa. Existem grupos de conselheiros do São Paulo, e não são poucos, e nem é um só, porque eles não são unidos, fazendo movimentos e orquestrando situações de falar, ó, eu sei disso aqui, eu vou expor isso aqui. Eu vou pegar isso aqui, eu vou levantar esses dados e eu vou entregar. Essas comissões aqui dadas, envolvimento, já se fala em envolvimento da empresa do filho do Júlio em participações de comissões de venda, de negócios e tal, que se, por um acaso, for confirmado e eles conseguirem comprovar, e eu não vou publicar nada disso, porque me mandam toda hora, mas eu não vou publicar, porque eu falei, meu irmão, vocês têm que provar alguma coisa contra o Julinho, não dá pra você simplesmente ficar mandando mensagem pra jornalista e ficar insinuando coisa na internet, porque assim você tá só denegrindo a imagem do cara, você tem que comprovar, falar assim, ó, o Julinho Casares fez uma merda aqui, a gente vai falar. Agora, ficar jogando assim ao vento é foda, porque aí tem que ter uma responsabilidade, ou o cara fez ou o cara não fez. Se as provas que eles dizem ter e etc chegarem, o Júlio Casares vai rodar. O que eu acho que deveria acontecer nesse momento? O Júlio já entendeu, e eu espero que ele tenha entendido, que em 2023 o São Paulo parecia ter uma possibilidade. Embora houvesse uma irresponsabilidade fiscal, o São Paulo tinha uma possibilidade de ali falar, pô, peraí, mas a torcida voltou, o time voltou a ter grandes nomes e ganhou um campeonato que o São Paulo nunca tinha ganhado, com a Copa do Brasil, que para mim é gigantesco, para mim não deve porra nenhuma ao Campeonato Brasileiro, acho um campeonato bizarramente importante. E ali você tem essa sensação. Vem o ano de 2024, e o São Paulo senta nesse resultado e começa a virar uma coisa meio... O Júlio começa a se comportar como um político. E 2025 é uma tragédia. E a dívida aumentando e as coisas acontecendo e tal. Júlio, a chance de você sair do São Paulo pela porta da frente, hoje, é de 1%. Você teria que reverter a porra toda em 2026, sem dinheiro, fazer uma puta cagada, que é a venda da base do São Paulo para esses gringos. Seria uma puta cagada, e eu acho que o conselho não vai deixar você fazer. Talvez você esteja insistindo num erro. A imagem foi totalmente desgastada, a gestão foi muito ruim, você destruiu tudo nos últimos 2 anos que você tinha feito em 2023, e eu acho que é melhor você sair. Por quê? Porque eu acho que para a imagem do Júlio Casares, que foi um grande diretor de marketing do São Paulo, que revolucionou os valores e as receitas do São Paulo na época, lá em 2005, 2006, 2007, quando ele assumiu ali naquela época a gestão de marketing de São Paulo, ele fez um puta de um trabalho e por isso ele virou presidente, porque todo mundo no clube gosta muito da figura dele, sempre foi um cara muito legal e muito competente nos lugares que ele trabalhou, Record, SBT, sempre foi um cara muito renomado. Eu acho que você tem muito pouca chance de sair do São Paulo numa situação agradável. Eu não sei quais são as condições do estatuto para sair, eu não sei o quão mexe com a pessoa, fala, porra, eu vou desistir como se eu estivesse atestando que realmente eu fiz alguma coisa de errado, mas o errado é muito relativo, Júlio, porque o errado ele pode ser ilegal, e ilegal é outra coisa, ilegal você vai ser saído. O errado é entender que, cara, perdi a mão, perdi o controle, as coisas não estão mais funcionando, eu não vou reverter isso em 1 ano, então eu acho que é melhor antecipar e passar para outra pessoa, para outra gestão, para ver se as coisas acontecem. Porque em 1 ano, se você vender uma SAF, você vai fazer de qualquer jeito, vai fazer nas coxas, não dá para fazer uma SAF em 1 ano. Se em 1 ano você tentar recuperar o time e aumentar a dívida, tu vai fazer outra cagada. Populista, porque o torcedor vai comprar, porque o torcedor de futebol só olha para resultado, mas populista. Então assim, cara, você não está ainda na história do São Paulo como um cara que saiu lá chutado porque fez alguma merda muito forte.
Mas todo o movimento em volta para que você saia dessa maneira nos próximos meses é muito forte. Então, se tiver qualquer centavo errado, se tiver qualquer coisa errada que alguém possa descobrir, há hoje um grande multirão dentro do São Paulo para tentar expor essas coisas ao ponto de chegar a minar e tirar você por impeachment do São Paulo. Então, Júlio, presta atenção, toma cuidado. Se você fez alguma coisa, saia por você mesmo. Se tiver alguma coisa errada no seu entorno, saia por você mesmo. Caso contrário, você vai sair de modo a não poder voltar a frequentar o São Paulo. Tá? Então, a situação é bem crítica, é bem grave, a crise política é grande. Eu estou vendo pessoas do São Paulo que há muitos anos não se manifestavam politicamente no São Paulo, fazendo contato, ligando um para o outro e falando assim, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Tipo, vamos montar isso aqui, vamos montar uma chapa. Amigos meus que já, pô, Ricardo, você não quer voltar para o Brasil ajudar aqui e tal, porque realmente não dá para viver o que a gente está vivendo, é um caos, São Paulo está indo para um caminho muito ruim e tal. E, cara, não dá para discordar. O São Paulo está indo para um caminho que o Vasco viveu durante 15 anos agora, que o Palmeiras viveu durante um período e tal, que é aquele período que você não tem saída, você não tem dinheiro, você não tem condição, você não tem credibilidade no mercado e as coisas não funcionam. Né? E o grande ponto estrutural do São Paulo durante muito tempo foi dito o seguinte, na utopia brasileira de achar que os times do Brasil têm pés de ferro e nenhum deles tem, todos têm pé de barro, é assim, eu tenho o melhor CT de base do mundo, e o São Paulo de fato tinha na época, não sei se ainda hoje é o maior do mundo, mas deve estar entre os 4, 5 seguramente. Eu tenho um Refis, que é uma referência internacional, e era porque os jogadores do Real Madrid vinham se tratar no Morumbi. Eu tenho uma puta estrutura, eu tenho um puta de um estádio, e eu tenho todos os títulos do mundo. Eu sou foda, ninguém vai me derrubar. Derrubaram. Como derrubaram o Cruzeiro. Como podem derrubar o Flamengo. Como podem derrubar o Palmeiras. Porque as estruturas do futebol brasileiro são de pé de barro. Tudo isso que o São Paulo se apoiou, ele não tem mais. O São Paulo não tem mais um estádio moderno, todo mundo passou o estádio. O São Paulo ainda tem Cotia, mas ela não entrega o que outras categorias de base entregam. Então ele tem, mas ele não sabe fazer. O São Paulo não tem mais o atendimento de ponta na questão fisiológica. O São Paulo não tem mais uma estrutura de ponta. O São Paulo não tem disputado mais os títulos. E ao contrário do que era no passado, onde era um time organizado que resolvia as coisas internamente, hoje o São Paulo é uma bomba política igual o Vasco da Gama, que se discute mais na mídia do que necessariamente internamente. Então, o São Paulo virou um caos. O Júlio não é o único responsável por isso, para ser bem justo. Isso vem de vários presidentes do São Paulo. Desde que o Juvenal assumiu, as coisas vão tomando esse caminho. Desde que o excelente Marcelo Portugal Gouveia deixou o comando do São Paulo, o caminho é esse. Desde 2007, 2006, o São Paulo vem deitado em cima de glórias, fazendo merda atrás de merda, e uma hora a conta chega e 20 anos depois está chegando. Só que neste momento, a informação que eu posso dar é: existe um grande movimento de bastidores para que o Júlio Casares seja impeachmentado nos próximos meses. E isso vai custar muito caro para o São Paulo. Então, Júlio, senta aí, olha teus papéis, vê o que tem na tua mesa. Se não é melhor você sair do que você ser alvo de uma galera que vai acabar, por responsabilidade sua e não dessa galera, vai acabar tumultuando e piorando ainda mais a credibilidade do São Paulo no mercado para os próximos anos, e nós vamos mais para o fundo do poço ainda. A situação do São Paulo é bem mais grave do que parece e os bastidores estão absurdamente fervendo atrás de tentar tirar o Júlio do poder. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Infelizmente, o São Paulo não jogará Libertadores em 2026. A gente dependia de resultados, né? Ou o Cruzeiro ou o Fluminense campeão da Copa do Brasil, mas nenhuma das equipes conseguiu avançar para a final. A gente tinha 50% aí de chance, né? Mas o Corinthians ganhou do Cruzeiro, o Vasco ganhou do Fluminense e com isso eles fazem a final e o São Paulo está garantido na Sul-Americana de 2026. Muitos times fortes, hein, para a próxima temporada da Sul-Americana. Temos aí, né, São Paulo, tem Racing, River Plate, Grêmio, Santos. Então vai ser uma competição muito difícil, mas não era o que a gente queria, né? A gente queria estar na Libertadores, faz parte. Quem sabe não faça parte da reconstrução do São Paulo. E ó, parabéns ao Júlio Casares, que conseguiu, né? Conseguiu acabar com a equipe do São Paulo. Inclusive a ex-esposa dele tá envolvida aí em escândalo, que saiu hoje, né? Sobre venda de camarotes em alguns shows, em alguns jogos, né? Então, é de família, será, rapaziada? Vamos deixar nos comentários aí as opiniões de vocês. Vamos trazer, né, algumas informações agora sobre as atualizações de São Paulo e Botafogo. Como andam esses negócios
como andam, né, as situações aí que a gente vem trazendo para vocês nesses últimos dias. Beleza, galera? A gente falou sobre muitos nomes, a gente falou sobre Rodriguinho, a gente falou sobre Pablo Maia, a gente falou sobre Ferrarese indo para o Botafogo, a gente falou sobre 5 nomes que estão na pauta do São Paulo para virem, né? A gente falou aí sobre Savarino, a gente falou sobre David Ricardo, aí a gente falou de Vitinho, de Marlon Freitas, de Joaquim Corrêa, e agora a gente vai trazer algumas atualizações para vocês. Seguinte, São Paulo se interessa por um nome que é muito possível, é muito realidade, que é do atacante Matheus Martins. O Matheus Martins é um atacante de apenas 22 anos, muito jovem e muito bom. É um jogador que foi revelado pelo Fluminense, surgiu como um meteoro por lá e foi negociado com o futebol inglês, né? Passou depois do Fluminense na equipe do Watford, que é uma equipe de muita tradição no futebol inglês, já jogou Premier League nas últimas temporadas, neste atual momento está na segunda divisão, mas lutando para voltar à elite do futebol inglês. É o clube, né, que foi também do Richarlison, né? O Richarlison fez o mesmo caminho, saiu do Fluminense e abriu as portas do futebol inglês na equipe do Watford. Depois ele acabou sendo negociado com o Everton e hoje está no Tottenham. E também João Pedro, né? O João Pedro fez o mesmo caminho. O João Pedro saiu do Fluminense, foi para a equipe do Watford, hoje pertence ao Chelsea, joga também na seleção brasileira, né? Mas são jogadores que fizeram o mesmo caminho. O Fluminense adquiriu aí depois a preferência de compra do Matheus Martins, ele foi ao Watford e agora está no Botafogo. Ele bateu aquele pênalti decisivo, né? Infelizmente, em 2024, quando o Botafogo eliminou o São Paulo na Libertadores. É um jogador muito qualificado, Matheus Martins aí de apenas 22 anos, mas não conseguiu ainda se firmar na equipe do Botafogo. Sofreu com muitas lesões, ficou muito tempo fora. Quando voltou, tem uma concorrência forte, né? O Botafogo tem grandes atacantes, mas ainda é muito jovem, né? Fez 15 jogos nesse Campeonato Brasileiro de 38 partidas possíveis e o São Paulo está interessado na sua contratação. Eu traria, é um jogador bom, um jogador de velocidade, um jogador de 1 contra 1, um jogador de drible, muito qualificado o Matheus Martins, gosto muito dele, é um jogador que eu sinceramente traria nessa negociação aí São Paulo e Botafogo. Eu sinceramente acho que vale a pena o investimento no Matheus Martins. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Por outro lado, o Botafogo se interessou por mais 2 jogadores de São Paulo. Aí você fala, irmão, vai trocar o elenco inteiro, vai todo mundo do Botafogo pra cá, todo mundo de São Paulo pra lá, aparecendo, né? Porque tem muitos nomes aí sendo conversados, né? Parece que o São Paulo chegou, pegou assim, ó, fez uma lista, ó, a gente tá aqui com 55 nomes que a gente se interessa. Aí o Botafogo do outro lado, ó, a gente tá com mais 35. Não, tá parecendo isso aí, né? Que todo dia aparece um nome novo e a gente vem trazendo as informações aqui para vocês. O Botafogo se interessou pelo Bobadilha, primeiramente, né? Volante aí do São Paulo, também da seleção paraguaia, que irá, com certeza absoluta, jogar a Copa do Mundo de 2026. E também pelo atacante Ferreirinha, né? O Otto Ferreirinha que bateu na trave, né? Quase chegou nos 10 gols da temporada, fez 8, né? O jogador que, sinceramente, minha opinião, vive de lapsos, né? O Ferreirinha, durante algumas partidas, ele dá uns dribles, faz alguns gols, jogador importante, vai pra cima, depois some, vai pro banco, entra mal, não acerta as jogadas, quando é pra chutar, toca, quando é pra tocar, chuta, quando é pra cruzar, volta pra trás. Na minha opinião, toma muitas decisões erradas, por isso que ele acaba não se firmando assim de vez como titular. Eu lembro do Ferreirinha no Grêmio, na época o Grêmio estava lançando muitas pontas esquerdas para o futebol mundial, né? A gente lembra do PP, a gente lembra do Cebolinha, né? Primeiro veio o Cebolinha e foi vendido, se não me engano, acho que pro Benfica, né? Jogador meteoro, foi pra seleção brasileira. Aí depois veio o PP, meteoro também, foi vendido pro Porto, seleção brasileira também. Aí depois veio o Ferreirinha, veio na sequência. Eu falei, mano, mais um que o Grêmio tá lançando. Só que por que o Ferreirinha será que não foi pra esse futebol europeu, igual foi o Cebolinha, igual foi o PP? Porque eles viram, né, algumas características que não eram, né, pra ele ir pra lá. E é isso que aconteceu, né? Porque ele tinha o mesmo caminho. Surgiu o Cebolinha, depois surgiu o PP, surgiu o Ferreirinha, e eu falei, mano, mais um ponto esquerda que o Grêmio tá revelando aí, pode ser para a seleção brasileira, porque ele tava jogando demais, pode ser aí também pro futebol europeu. Ele acabou não indo, hoje joga no São Paulo, e a gente vê, né, que às vezes ele toma muitas decisões erradas. É um jogador que vive de muitos altos e baixos. A gente sabe que nenhum jogador vai jogar bem todos os jogos, nenhum vai jogar bem todos os jogos. Mas jogador tem que ter uma constância ali, uma regularidade, aparecer mais, ser mais protagonista. Isso a gente esperava do Ferreirinha, mas muitas das vezes isso não aconteceu, não, rapaziada? Então deixem aí nos comentários as opiniões de vocês.
O que vocês acham sobre esses dois novos interesses do Botafogo, Bobadilla e Ferreirinha? Bobadilla, sinceramente, é um jogador que eu ainda estou tentando gostar mais, mas eu acho que o Ferreirinha poderia ser negociado, principalmente se for pelo Matheus Martins. Eu acho que o São Paulo sairia ganhando. O Matheus é um jogador que sofre, né, como eu falei para vocês, aí com alguns problemas, sofreu com alguns problemas nesta temporada, mas é um jogador que já tem uma experiência, apesar de apenas 22 anos, o cara já ganhou o Brasileiro com o Botafogo, o cara já foi campeão da Libertadores com o Botafogo, o cara já jogou no futebol inglês na equipe do Watford, né, então já tem uma experiência de futebol europeu, e apenas 22 anos, né, então você fala, o cara com todo esse currículo, o cara já tem pelo menos 30 anos, nada disso, o cara tem 22 anos de idade, né, então é um jogador interessantíssimo, além dos outros nomes, né, que às vezes alguns não são possíveis, né, o próprio Savarino ficou um pouquinho mais difícil, aí o Marlon Freitas, um pouquinho difícil também, o David Ricardo, não. Então, São Paulo está tratando com as possibilidades que tem hoje e o Matheus Martins é um nome possível. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre essas negociações. Voltando a falar mais um pouquinho, né? A gente tinha, sobre a Copa do Brasil, a gente tinha uma expectativa muito grande, né? Sobre o São Paulo, só que o Cruzeiro vacilou, né? O Gabigol, parabéns, hein, Gabigol? Até parei de seguir no Instagram. Teve a chance de classificar o Cruzeiro, batedor de pênalti, se sentindo aí, que não sei o quê. Era só fazer o gol que o Cruzeiro estava na final da Copa do Brasil e ele bateu com toda aquela displicência, né? Deixaria o São Paulo vivo na disputa, no sonho, né? Mas acabou batendo pênalti com toda aquela displicência. Depois, o Fluminense, né, do Zubeldia, que estava vindo muito bem no Brasileiro, estava ali, né, realmente numa crescente muito boa na temporada, perdeu para o Vasco. Clássico é clássico, a gente sabe disso, né? Mas, sinceramente, não tem como mais. Não tem chances matemáticas de maneira nenhuma. E agora resta a gente torcer pro Vasco ser campeão da Copa do Brasil, né, rapaziada? Torcer pro Vasco aí para um título, pro Fernando Diniz e, obviamente, para não deixar o Corinthians ser vencedor. São Paulo pagou pelos próprios erros, né? Não adianta culpar o Gabigol, beleza. Dava pro Gabigol ter conseguido a classificação pro Cruzeiro, deixado o São Paulo vivo, né? Mas o São Paulo pagou pela sua própria incompetência. Ficou ali em 8º colocado do Campeonato Brasileiro, um time totalmente apático, um time totalmente morno. Agora, com a classificação para a Sul-Americana, os investimentos serão menores, né? Porque se a gente vai para a Libertadores é uma outra situação. Como foi para a Sul-Americana, a receita será menor, os investimentos serão menores e será mais um ano sofrendo com esse clube. Tomara que seja uma possibilidade de título, né? Tomara que a gente consiga pelo menos mais um troféu na nossa história, que é o da Sul-Americana, né? Seria aí o bicampeonato. Tomara, porque de fato tá difícil torcer pro São Paulo. Cada dia piora essa situação, cada dia mais complicado. A gente ainda não viveu, ainda bem, o capítulo mais amargo da história, que é ser rebaixado. Mas se continuar com a gestão aí no estilo Júlio Casares, eu vou falar no estilo porque não tem como ele continuar em 2027, né? 2026 será o último ano de comando dele. Se continuar com gestões na mesma filosofia, no mesmo estilo, São Paulo não passa de muitos tempos sem jogar a Série B. É muito triste, é muito lamentável, né? Então, a gente tem que depender de outros clubes para, quem sabe, né, esconder um pouquinho a nossa incompetência. Como isso não aconteceu, escancarou cada vez mais. E o que eu tenho para falar é parabéns ao Júlio Casares. Tá aí como, com certeza, né, um dos presidentes mais fracos da história do São Paulo. Beleza? Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aí embaixo. Todo mundo que nos acompanha, deixa o like, deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou até aqui. Fechado? Volto mais tarde com muito mais novidades, às 18 horas, hein? Fique com Deus, um abraço, valeu! Futebol. Se o time de futebol tivesse a pré-Libertadores, ou seja, se a final fosse Fluminense e Cruzeiro, a pré-Libertadores coincidiria com os shows do AC/DC o ano que vem no Morumbi. O que acontece em dia de show? Esse contrato maravilhoso que o São Paulo firmou para privilegiar shows em vez de jogos de futebol. A farra do boi na distribuição de ingressos para os camarotes em dias de shows. É o que a matéria do Gil Frida mostra. Né? E aí, né, Tironi, ela envolve 3 pilares, ou os 3 principais pilares da gestão Casares. A ex-mulher, que é muito forte no clube social e no conselho deliberativo. O Douglas Schwartzman, que é um cara, o Juca vai lembrar, era o nosso Jack, pseudônimo do escândalo da segunda passagem do Carlos Miguel Aidar, e que ficou, como é assim no clube, né, associativo, eles vão mantendo as pessoas, eles afastam temporariamente, mas não expulsam, não demitem,
não processam. Quando menos espera, ele volta. Quando menos espera, ele volta. E ele tem sido o principal membro da segunda parte da gestão Casares pós-golpe, tomando conta lá da galinha dos ovos de ouro, Cotia. Ele não aparece muito por aqui, mas está lá em Cotia. Sabe o negócio do fundo da base, quem é um dos mentores. E alguém que não pediu licença ainda, o terceiro pilar, o Márcio Carlomagno, o CEO. CEO, eu adoro quando eu lembro do Mauro falando de CEO na época lá do Flamengo. E aliás, dava certo lá, aqui não. O CEO que está promovendo a reformulação geral no São Paulo, né, que promoveu as demissões na Barra Funda, o Márcio Carlomagno, braço direito do Casares, em tese seu candidato a sucessor. Vamos lá. O que a gente falava aqui há algumas semanas é que o governo Casares tinha acabado, certo? Moralmente. Agora, existia uma diferença, eu fazia questão de dizer, entre as hashtags Fora Casares, os protestos na porta do Morumbi, nas arquibancadas, dentro do clube social, e os pedidos de renúncia e denúncias que derrubariam, eventuais denúncias que derrubariam o governo, que provocariam, por exemplo, o processo de impeachment e tudo mais. Agora nós temos uma denúncia. E tem o do Ministério Público, 2, né? Pois é. Então, talvez o que faltasse apareceu. E Arnaldo, fala, você pode explicar melhor que denúncia é essa, com detalhes, porque a gente ficar sabendo. É uma distribuição superfaturada de ingressos para camarotes em shows no Morumbi. Especificamente show da Shakira. Show da Shakira. Esse diálogo é o show da Shakira lá no começo do ano. Mas dá a entender que isso existe frequentemente. E justamente no camarote, entre aspas, da presidência, que é o camarote que fica ao lado da sala da presidência, né? Então, como se o governo Casares recebesse ingressos para esses shows no camarote e vendesse a preços astronômicos e aí o dinheiro dessa venda fosse para fins não nobres, digamos assim, né? Então, é uma coisa, e a gente sabe, para um processo de impeachment, para uma questão toda, é aquilo. O governo Augusto Melo no Corinthians, ele tinha uma série de acusações. Quando começou a aparecer a primeira denúncia com o primeiro processo tal, ele ruiu. E eu imagino que é isso que vai acontecer, né? O Casares tem mais força que o Melo, tem. Vamos ver os próximos passos dele. Ele tem mais um ano de mandato, mas o governo dele acabou moralmente, né? Uma coisa é certa, eleger o sucessor ele não vai, certo? Toda essa situação deixa ele, o máximo, o Tironi falou, talvez ele consiga, como no governo Sarney, no último ano de mandato, para quem não lembra, o governo José Sarney, no último ano de mandato, tipo assim, nós vamos fazer aí a transição, mas não vou fazer mais nada, não consigo fazer mais nada. Talvez seja isso, ou talvez ele seja retirado, né? Dependendo do nível da denúncia, dos desdobramentos do cargo e tudo mais. E isso acontece num ano que eu falava que seria o mais desafiador da história do São Paulo, mas o próximo passa a ser ainda mais. E convenhamos, hein, Tironi? O time do São Paulo ter terminado em 8º, não, dane-se a pré-Libertadores, não ter sido rebaixado, não está numa situação, o time, talvez até a pré-Libertadores complicasse o que vai ser bem difícil em 2026. Porque agora esse processo de reformulação do time comandado lá pelo Márcio Carlomagno, cara, esquece. Quero ver quem vai sobrar para o São Paulo em 2026, que é um ano difícil, que o Campeonato Paulista é difícil, que o brasileiro começa em janeiro tal, e que o presidente perdeu toda a estabilidade moral que ele vinha contando desde que foi eleito. Mas aquilo que sempre a gente costumou ver nos clubes de futebol, quando o sujeito, no auge da popularidade, dá um golpe para mais um mandato e acaba sempre se enrolando, aconteceu com ele
Dá pra servir de lição pro muro do lado, viu? Porque lá no Palmeiras passa uma história... Mas só pra completar uma questão do Arnaldo que me chama a atenção, é o centro aqui ainda que não saiu, que é o CEO do São Paulo, o Carlo Magno, né? Vamos lembrar que ele surgiu, ficou mais forte lá quando teve a história dos FIDICs, da base, pra lá e pra cá, e recentemente ele foi movido pro futebol para, entre aspas, ajudar o Belmonte. Algumas semanas depois, e a gente já sabia, o Arnaldo já falou, o Tirone já tinha falado, que isso ia causar a saída do Belmonte do futebol, porque era basicamente o Casares chegando e falando assim, agora eu vou comandar junto com você aqui, mas na verdade você não vai fazer nada. Deu algum tempo, o Belmonte saiu. O Carlo Magno, então, ele é CEO e era o cara que estava comandando essa reformulação toda do São Paulo. E ele é muito envolvido nos áudios que você lê lá na reportagem do Gilfrida. Toda hora o nome dele tá. E quando sai a decisão de que só a Mara e o Schwartzman saem do São Paulo... Pedem licença, né? Pedem licença do cargo, né? Eles não saem como... Eles continuam como conselheiros, eles saem da diretoria. Pedem licença da diretoria. E aí o Márcio continua. Para mim, essa é um X da questão. Porque, como disse o Arnaldo, ele ia ser o candidato de reeleição... De reeleição não, né? De continuidade do Casares. Para provavelmente competir com o próprio Belmonte, que acabou de sair da gestão. Então, assim... Essa pecinha do xadrez, o que o Márcio vai fazer é o que me chama a atenção para os próximos dias. Tem uma coisa... Ô, Arnaldo. Fala, Trajano. Não, mas aí nesse assunto que vocês estão bem informados, para o pessoal em casa possa entender mais uma curiosidade minha. Você tem ideia dos valores desses ingressos que eram vendidos do show de Shakira e tal, que eram cobrados indevidamente? Eu vou abrir aqui. Era 2 mil mais ou menos cada ingresso, eu lembro. 2 mil mais ou menos cada ingresso, e só nesse show da Shakira foi quase 140 pau. E o pacote, e a coisa pegou porque o pacote lá, o envelope tinha que ter 120 ingressos, sei lá, algo assim, e entregaram só 100. E aí ficaram faltando 20, aí a pessoa que recebeu estrilou. Foi aí que Aí foi pra justiça, fez boletim de ocorrência, e aí o cara liga e fala assim, mas pô, como você vai pra justiça cobrar uma coisa que a gente tá fazendo por fora? Não interessa, foi pra delegacia. Então, assim, eles estavam fazendo um esquema por fora, que se você for pra justiça não vai provar, ela não vai ganhar, segundo a justificativa do Schwartzman, né? Olha, você vai pra justiça, você não vai ganhar nada. Você vai... Ele usou outra palavra, mas eu vou usar a palavra ferrar. Você vai ferrar com a vida do Márcio, da Mara e a minha própria vida. Porque eu ganhei, todo mundo ganhou. É o que o próprio Schwartzman diz nos áudios. Todo mundo ganhou. Então, assim... E ainda, segundo a reportagem, mostra que eles já estavam preocupados para os esquemas dos 3 shows seguintes. Porque esse show da Shakira... Ainda vai ter o Dua Lipa. Ainda vai ter Dua Lipa, Imagine Dragons e tal. O Oasis e tal. Agora, tem uma coisa também... interessante que estava já agendada antes desse escândalo. Amanhã, terça-feira, tem reunião extraordinária no Conselho Deliberativo do São Paulo para aprovação das contas 2025 e do orçamento 2026. Sim. Eu presumo que isso não seja, digamos, apreciado com aquela maioria que o Casares estava acostumado. Já estava difícil. Então, amanhã no Conselho Deliberativo a coisa vai... Qual a expressão que você gostaria, Trajano? Ferver, vai ferver. Ferver. Pode ser usar um pouco, vai ferver. Vai ferver. Vai ferver. Pode ser, para quem alguém vai se lembrar, pode ser quem sabe, o Fiat Elba do Casares, esse escândalo dos ingressos aí. Bom, tá falado, agora...